Olá a todos, vamos iniciar agora a nossa palestra. Nós vamos falar sobre hábitos e rotinas para as empresas e negócios. Estamos aqui com Larissa Rodrigues, mais uma pessoa aqui espetacular, dando mais uma palestra com a gente, convidada de hoje, dessa tarde. Larissa, vamos começar? Let's go! Então vamos embora. Nossa primeira pergunta aqui você tem um perfil gigante, né, que fala sobre hábitos, fala sobre rotinas, que vem ajudando muitas pessoas, empresas no dia a dia. E como surgiu esse perfil, assim? Conta um pouco sobre você, explica como surgiu esse perfil e por que você foi para essa área. Eu sempre falo que para o Hábitos dar certo, ficou muito mais fácil pela minha bagagem como publicitária, né? Porque as pessoas olham e pensam, um perfil que cresceu tanto no Instagram, mas não é tão simples. É que foram muitos anos trabalhando com marketing digital, trabalhando com publicidade, e de fato juntou uma expert no assunto, mas a minha especialização e experiência com marketing. Eu sou publicitária de formação, trabalhei durante muito tempo em agência, com as grandes marcas, né, Globo, PUC, todas as marcas que... Uau! Vamos falar, né? Já que tinha as marcas, vamos lá. E criando conteúdo, como estratégia de rede social. Você sabe, foi muito tempo nisso. E num período, eu engravidei. Quando eu engravidei, eu falei assim, eu preciso conseguir gerenciar melhor o tempo para poder dar conta de trabalho. Eu tinha sido efetivada numa outra agência e sem perder a rotina que eu já tinha, que era uma rotina saudável, de bons hábitos, encontrar amigos e tudo mais. Eu falei, vou começar a compartilhar na internet o que eu aprendo de planejamento, que eu já tinha botado em prática no Hábitos, e também como planner, estratégica de agência, vou compartilhar com as pessoas que podem ajudar mais gente a se organizar, né? A tirar projeto do papel. Comecei a compartilhar sem saber o que o Hábitos iria se tornar. A verdade é essa. O sucesso que é hoje em dia. Inclusive, você que está em casa e está assistindo a gente aqui, assistindo a Larissa aqui no Espaço Digital, já segue aí, @hábitosquemudam. E também o seu perfil que é? Laiho, underline. Já vai seguindo aí, mas espera um pouquinho, assiste aqui primeiro, daqui a pouco você vai lá, corre para seguir, porque você vai adorar esse perfil. Vai. E aí, Larissa, assim, a rotina, os hábitos mudaram sua vida, né? Esse é um ponto importante. Mas o que você julga como primordial, assim? Quais hábitos são primordiais para uma pessoa ou até mesmo uma empresa? Quando o Hábitos surgiu, é isso. Eu estava nesse foco de começar uma vida mais planejada, pôr em prática o que eu já fazia e compartilhar para ajudar outras pessoas. Nisso que a gente foi crescendo, eu comecei a perceber que as pessoas tinham muita dificuldade em mudar hábitos, em tirar o projeto do papel, que tudo está sincronizado ali. Se eu não consigo mudar hábitos, eu não consigo tirar o projeto do papel, eu não consigo ter uma rotina que funcione, e além da minha dificuldade, tinha mais pessoas com essa mesma dificuldade. E eu percebi que se eu começasse a criar processos para essas pessoas, elas conseguiriam criar uma rotina que funcionasse, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Entendi. E aí foi nessa virada de chave que você falou assim, criando processo as pessoas conseguem ter uma vida de sucesso. Você usa muito a questão de sucesso na vida? Não, você usa muito... são coisas primordiais para a pessoa ter uma excelência, né, nas coisas que ela faz, nos negócios. Uma vida com significado, né? Que exato. a pessoa vive uma vida com significado. É porque assim, a gente vive uma realidade onde a gente está sempre executando mais do que os outros impõem, do que o que realmente é essencial pra gente. Talvez, pra mim, seja essencial acordar às 5 horas da manhã para conseguir fazer tudo o que eu preciso, né? Eu tenho filho, tenho uma rotina mais agitada, cuido de uma empresa, então faz sentido pra mim? Não, eu não acordo às 5 horas da manhã, tá, gente? Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Sim, não, para ter sucesso isso. tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer crossfit. Crossfit sim. Crossfit sim. Mas não, então assim. E muita gente acredita nisso, lê um livro e é assim que eu vou pôr em prática. Mas não, existe um processo que você vai criar praticando autoconhecimento e pondo em prática na tua empresa, como você vai gerir teu negócio, quais hábitos são essenciais. Poxa, mas um hábito que você está indicando na minha vida é essencial para a minha empresa? Claro que é, a organização é essencial para a tua vida pessoal e para a tua empresa. Se você não se organiza, você não
tira um projeto do papel, você não entende qual é o erro que surgiu e você não consegue dar continuidade. Se você não analisa o que foi feito, por que não deu certo? Você também não consegue encontrar o erro. Então, todos os hábitos que a gente inclui na nossa vida pessoal funcionam na nossa vida profissional e andam lado a lado. E aquela coisa, né? Rotina, a pessoa acha que é uma coisa pra vida toda, né? Que tem que fazer a mesma rotina pro resto da vida. Você fala, inclusive, isso também nas suas redes sociais, no seu livro, que a Lari também tem um livro chamado Rotinas Criativas. Rotinas Criativas e Hábitos que Mudam. Que eu não trouxe o livro. Mas você consegue acessar na Amazon, consegue também ver lá nas redes sociais dela, mas é um livro sensacional que eu li e fala muito sobre isso. Assim, eu tenho uma visão muito de negócios, né? Eu olho sempre todo tipo de conteúdo que eu absorvo, eu olho para o negócio. E tem muita coisa relevante, tem muita coisa interessante que você pode aplicar no teu negócio. Uma das coisas é a questão da organização do seu ambiente de trabalho, a questão da rotina dos seus funcionários, a questão de você como gestor, né, como líder, você ter uma rotina para ajudar as pessoas que estão dentro da sua empresa a também ter uma rotina. Isso flora a criatividade, né? Desorganização é anti-criatividade, a gente sabe disso. A gente divide opiniões nesse ponto. Tem criativos que vão defender que a desordem funciona. Eu acho que depende. Mas assim, vamos lá. Essa crença de que o pessoal está separado do profissional é uma ilusão. É uma ilusão, não existe. A vida pessoal, ela está ligada ao profissional, não tem como. Se teu trabalho te suga até o fim do dia, acontece. Algumas vezes, processo, mas não pode ser uma realidade. A gente sabe disso. Como que o teu pessoal vai sobreviver a isso? Como que você vai conseguir se cobrar de acordar às 7 horas da manhã, vamos subir um pouquinho esse horário, 7 horas da manhã para praticar um exercício? Você não vai conseguir. Verdade. Porque você vai estar cansado. Cansaço é real. É um efeito real do teu trabalho. Então, se você não organiza, se você não planeja, se você não encontra o sentido de ter uma rotina funcional no teu trabalho, a tua rotina pessoal também não vai funcionar e vice-versa. Por isso que a gente otimiza o tempo, né? Que já é uma questão assim, a minha próxima pergunta para você já seria sobre a questão do gerenciamento de tempo, né? A gente sabe que isso é importante no negócio em si, vamos dizer assim, numa rede de franquias. O gerenciamento de tempo é uma coisa importante para você não perder o time de uma venda, para você não perder o time de uma divulgação, por exemplo. Na questão do time também das redes sociais, né? Que a gente sabe que às vezes acontece alguma coisa que é viral e você não pode perder o time daquilo. Que é uma outra pergunta que não está no nosso script, mas eu sei que você é craque nisso e vai me responder. Como assim os hábitos e as rotinas podem ajudar nessa questão do digital? Da questão da empresa se posicionar, ter uma presença. Como isso na tua visão, você acha que isso pode agregar para a empresa? Você diz hábitos na empresa para postar na internet, para estar na internet? Sim, para estar sempre presente, para ter um posicionamento. Se eu começar a falar de internet, eu não paro, né? Então vamos embora. Assim, eu estava falando sobre isso hoje no meu Instagram pessoal. As pessoas têm uma ideia de marca sem ser um organismo vivo, né? Só que a marca, ela é um organismo vivo. Muito. Né? Literalmente. E quando a gente fala de hábitos para uma marca, e se tem hábitos positivos, a gente tem que estar postando. A gente tem que se organizar para isso, a gente tem que compartilhar com um pouco as pessoas por isso. As marcas, elas sobrevivem do que elas compartilham na internet de forma orgânica. Verdade. E humana. Você vê, isso é uma tendência agora, na última palestra, ela falou de metaverso. E até achei muito bom que ele falou sobre metaverso, que não se desespere que todo mundo vai estar no metaverso. Eu achei sensacional, porque eu acho que todo mundo fica nessa coisa. Eu não sei nada de metaverso. Aí a pessoa fica, eu quero ir pra ontem no metaverso, criar um boneco, pagar 130 mil pra criar um personagem, como muita gente faz. Chegou o meu momento. Eu queria, tá? Eu queria criar um boneco. Calma, vai chegar a sua vez. Mas assim, o que faz a marca se destacar são os hábitos que ela compartilha. O que faz diferença na empresa dela, a cultura, o que as pessoas falam sobre ela. Então, assim, se a marca não compartilha isso, eu não sei o que tem de verdade. Pessoas que compartilham na internet também são marcas pessoais, né? Eu sou uma marca pessoal, quando eu compartilho no iRoad. Quando eu tomo hábitos que mudam, é uma marca. Só que ainda assim, eu compartilho todos os dias lá quais são os hábitos da empresa. O que eu faço todo dia? No hábitos. Todo dia a gente acorda, eu e a marca, no caso, toma café, limpa o escritório, começa o dia, interage no Telegram. Tem uma rotina e as pessoas querem saber exatamente isso.
como que essa empresa funciona, o que acontece por dentro dela, qual é o organismo vivo aqui que faz todo mundo se conectar. Sem forçação. E é exatamente isso, porque, por exemplo, eu sigo a Lari nas redes sociais e quando eu vejo que ela tá limpando o escritório dela, eu falo, cara, eu tenho que limpar o meu escritório, eu tenho que botar isso na minha rotina. Porque a rotina é uma coisa saudável, né? Vou falar assim, para quem trabalha com criatividade, você está num ambiente organizado, você está num ambiente com tudo alinhado, os prazos serão cumpridos, porque isso também é um ponto interessante nessa questão de rotinas e hábitos. Quando as coisas começam a atrasar e você começa a perder o controle da sua vida. Isso é um ponto bizarro, assim, em qualquer negócio, em qualquer pessoa, né, profissional, que a gente não está tentando dividir aqui uma coisa com a outra. E isso vira uma desordem, né? Quando você perde o controle das suas rotinas, isso já aconteceu comigo, quando eu não tinha, assim, um controle das coisas que eu tinha que fazer na semana, no mês, que a gente fala, Lara, ela já foi plena, cara, estratégica bizarra. E eu aprendi isso muito com ela. Quando eu não organizei a minha vida, eu me desorganizei tanto que para eu me recuperar levou meses. Qual, assim, a sua visão sobre isso, assim, sobre essa desorganização que pode acabar levando você para um caminho que às vezes é difícil voltar? Assim, a gente não sabe gerenciar tempo. É uma realidade. A gente tem uma coisa de falar, eu preciso de mais tempo. Só que nós já temos tempo disponível. Assim, para trabalhar, nós temos tempo disponível. Para viver, que a gente tem pouco tempo, mas para trabalhar tem tempo disponível. O que a gente não sabe é gerenciar o nosso tempo. E isso se torna um problema. Por quê? Gerenciar tempo é entender de que forma você pode otimizar as tarefas para elas funcionarem para você. A tua rotina, ela tem que ser confortável para você. Ai, mas eu não gosto de rotina. Você não gosta de rotina porque tua rotina não funciona. Se a tua rotina funcionar, você vai gostar dela. Exemplo, uma pessoa aqui está querendo reduzir os gastos com o almoço na rua. Ah, eu quero reduzir esses gastos, não quero mais comer na rua porque não faz bem, enfim, gasta muito. O que ela pode fazer para otimizar o tempo dela? Ela pode cozinhar. Só que aí ela identifica que ela chega muito cansada e para ela cozinhar à noite, ela precisa deixar de ir para a academia, que é o tempo que ela tem disponível, então ela abandona o hábito. Se você pensa estrategicamente em como gerenciar o teu tempo, você fala assim, eu acho que no domingo eu vou fazer umas 4 comidas para ver se funciona. E funcionou. E aí agora você se reorganizou todo, você começou a achar tempo que você falou, nossa, tinha esse tempo? Tá aqui. Eu otimizei essa parte da minha vida. No trabalho, a mesma coisa. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela trabalha numa empresa muito grande. E aí ela estava reclamando de uma situação. Eu falei assim, tá, mas espera aí. Essa mensagem chega no WhatsApp? Aí ela, Aí eu, é sério que uma empresa desse tamanho está chegando no WhatsApp? Aí ela, não. E meia-noite? Aí eu, cara, não é possível que isso seja uma realidade. Acontece, o WhatsApp é um meio de mensagem instantânea. É para isso que ele existe. Mas assim, se não existe organização, aquilo vai se perder. Aquela informação, meia-noite, não vai chegar amanhã no gerenciador de projeto, no gerenciador de tarefas. E pode bagunçar tudo, né, que você já tinha planejado. Exatamente. E aí não tem ordem, você não sabe o nível de prioridade daquilo, você não sabe nem para quando é aquilo. Porque talvez a pessoa que te mandou, só mandou para não esquecer. Né? Vou mandar logo aqui para responsável, mas não é para amanhã. Ou talvez você vai achar que essa tarefa é urgente e vai passar na frente de uma outra coisa que era mais importante. E aí isso acaba virando uma bola de neve, porque você sempre vai deixar aquela tarefa de lado. Isso é fato, assim. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Principalmente quando a gente fala sobre rotinas no trabalho, quando a gente fala, não, vou chegar numa franquia, vou bater isso numa franquia, vou ver as vendas, metas, métricas. E aí quando você acaba, não, mas primeiro eu vou focar em vender, depois eu venho aqui e vejo as métricas. Quando você vê e fala, cara, eu estou um mês inteiro trabalhando sem ver as métricas, aí você fala assim, como é que eu estou trabalhando desse jeito? Eu acho que todo mundo comete esse erro. No geral, quem vende acaba esquecendo, né? Demais. Acaba esquecendo. A gente foca em vender e olhar, é o que eu estava falando agora há pouco. Se você não revisa, você não consegue identificar. E às vezes você passa um mês todo sem revisar, e aí quando você para revisar, você fala, olha só isso aqui, não era que dava para ter feito um anúncio, não era que dava para ter feito uma comunicação, ou mudado a rota, ou ter feito um novo produto, ou ter tirado esse produto não está funcionando, gente, está caro, olha só, ninguém viu que o tomate aumentou, sabe? Coisas desse tipo, revisão.
E isso também acaba perdendo, no caso de um gestor, acaba deixando toda a equipe perdida. Isso acaba deixando a marca perdida, né? Porque a marca começa a perder. Porque uma coisa é você não vender um mês, outra coisa é você não vender 2, 3, 4. É quando você vai ver daqui a 6 meses, vamos analisar, ver todas as rotinas e os hábitos ruins que a gente fez na empresa e prejudicou os resultados. Mas aí é a minha próxima pergunta sobre, existe um padrão, Lari, assim, tem algum ritual que a gente consiga fazer para os hábitos melhorarem, florarem? Porque assim, a Lari ela tem um perfil, pessoal, com mais de 400 mil seguidores que falam sobre hábitos e as pessoas seguem, acompanham e as pessoas mostram os resultados da mudança dos hábitos e das rotinas. Então assim, existe algum ritual, existe algum padrão que a gente consiga fazer? A gente está agora num festival, né, de rituais na rotina. Sim. Assim, não existe padrão. Aí que tá. A busca é exatamente essa, quebrar o padrão. Não existe padrão. O que funciona na minha empresa, talvez não funcione na sua. Talvez a forma que eu gerencio a equipe, que eu gerencio meus projetos, não funcione realmente para o teu modelo de negócio. Não vai ter como. Mas tem um mínimo. Eu sempre falo que o mínimo funciona. O básico funciona, sempre funcionou, mas as pessoas ignoram o básico. O básico é o quê? Como que eu posso fazer? O que é primordial todos os dias? Quais são as 3 prioridades do meu dia? Eu brinco que eu tenho a regra das 3 prioridades. Quais são as 3 prioridades do dia? Eu descobri que todos os dias eu preciso fazer uma coisa. No meu caso, no Hábitos, como empresa, eu preciso checar o e-mail. É a minha primeira tarefa, checar o e-mail, porque é onde eu me comunico com clientes, com as marcas. Então eu checo o e-mail e é a primeira tarefa. Do e-mail sai a minha primeira tarefa do dia. Que às vezes chegou uma tarefa por lá falando, eu quero Media Kit para alguma marca. Então eu tenho uma tarefa para, meu Media Kit está atualizado? O meu? Não, eu faço uma pergunta, meu Media Kit está atualizado para esse cliente aqui? Não, outra tarefa. Então eu sempre falo, começou o dia, identifica qual é a primeira tarefa mais importante da tua empresa e começa por ela, dela vai surgir a próxima tarefa. Se você trabalha, por exemplo, com rede social, você entende que tem outras coisas para checar. Você checa e-mail, você checa Instagram Direct, você checa o Facebook, talvez, Telegram, se tiver. Enfim, tem um montão de redes para checar. Mas com empresa, você consegue pegar a tua primeira prioridade do dia e estabelecer assim, quais são as minhas próximas tarefas e o que eu tenho que checar. E ter, obviamente, gerenciador de projeto e tarefa. Parece óbvio, mas quase nenhuma empresa tem. E isso a gente pode ver várias empresas aqui, e eu sei, contar no dedo, acho que tem. Muitas empresas não têm isso como uma cultura da empresa, sabe? Esse ponto também do hábito, né? Ele ajuda muito na questão do cumprimento de metas de uma empresa, que é uma coisa que a gente vem falando muito, né? Principalmente nesse mundo de franchise, né? No mundo das franquias. Então, não existe padrão, pessoal. Não existe padrão para cada empresa, para cada projeto, para cada pessoa. Existe uma forma de você entender os hábitos, entender a rotina, Jeff, e conseguir construir alguma coisa personalizada. Esse dia eu estava batendo outro papo com uma outra amiga de uma outra empresa. Eu saí da comunicação, né? Trabalhei muito tempo com marketing digital, mas acaba que é sempre sobre isso o assunto, porque hoje eu trabalho com hábitos que mudam na internet, então todo mundo fala comigo, sabe o quê? Marketing digital. E aí ela falou assim, teve uma reunião de última hora, porque foram reclamar que ninguém do saque é quem responde ali, né, as redes sociais, interage com os clientes, falando sobre que o lançamento de um produto foi justamente no final de semana do Rock in Rio. Um produto físico, era um evento. Nossa. E aí ela falando, batendo papo, conversa de bar. E aí eu falei assim, eu só tenho uma pergunta para fazer. Não tinha uma pessoa com planejamento do ano? Rock in Rio é um evento grande, gente. Não é possível. Não é um evento pequeno, não é um evento que acontece do nada. Está sendo planejado já. Calendário editorial é básico. Gente, se não tem calendário editorial, tem que ter calendário editorial. Realmente, assim, funciona. Natal, Ano Novo, Rock in Rio, Carnaval. Você sabe quando vai ser um desfalque para você. Aí ela falou assim, não, mas isso nem é um problema. Eu falei assim, não, esse é o problema. O único problema aqui que não funcionou, que o lançamento não foi bom, que não vendeu, que as pessoas... Ela teve gente na casa que saiu e foi pro Rock in Rio. Eu falei, é óbvio, você juntou um montão de influenciador, você deu o que eles precisavam. Exatamente. E aí é isso, sabe? O que aconteceu ali? Ruído, não teve planejamento. E
E aí, aí tem os hábitos da empresa e os hábitos do gestor dessa equipe, que chegou neles para cobrar, que ninguém percebeu isso, mas na real o gestor não percebeu isso. O problema é ele estar mais interiorizado na empresa do que de fato nos funcionários, nos colaboradores. Sim, sim, isso é fato. E dentro de uma empresa, como a gente estava falando, né, sem organização, sem uma rotina, sem um hábito, não anda, não decola. A empresa fica estagnada, aí quando você percebe, a empresa começa a ter um crescimento, quando ela começa a desorganizar, ela vai baixando até o momento que ela falhe. Isso não é só assim, quando a gente fala de uma empresa, a gente não fala só que a empresa vai falir porque não está vendendo, não, é desorganização muitas das vezes. Desorganização do gestor, desorganização da franquia, desorganização dos funcionários da franquia, isso acontece muito também. Lari, tem alguma coisa que você gostaria de pontuar sobre hábitos e rotinas? Assim, né, gente? Primeira coisa, quando a gente fala hábitos e rotinas, parece uma coisa tão engessada. Hábitos e rotinas. Hábitos e rotinas, não é isso. Hábitos não tem a ver com isso. Hábitos é o que a gente faz, a gente está aqui por hábito, a gente anda por hábito. Exato. A gente bebe, a gente come, a gente se alimenta. Hábitos é o que vai fazer a gente encontrar sentido na nossa rotina, conseguir tirar projetos do papel e entender o que está dando errado. Rotina tem que funcionar. Ah, mas eu não gosto de repetir todo dia a mesma coisa. Eu também não, e por isso que a minha rotina não é igual todo dia. Ah, mas rotina não tem que ser igual? Não, rotina não tem a ver com isso. Rotina tem que funcionar. O que tem que funcionar? Horários. Tarefas com horários, que tem que ser entregue naquele dia. Isso é importante. Uma consulta médica. Isso precisa estar com horário. De resto, você monta a sequência. Isso aqui funciona depois disso, depois disso, depois disso. Projeto é a mesma coisa. Checa todo dia. Revisa o que está sendo feito. O mesmo hábito que a gente tem na nossa vida pessoal, a gente tem na nossa empresa. Não muda. E como você falou, às vezes não tem como dividir, né, pessoa e empresa. Porque se você faz muito no trabalho, você acaba deixando de fazer no pessoal, porque só tem 24 horas no teu dia. Então você precisa saber organizar isso. Isso é muito importante. Isso aí entrou na minha cabeça hoje. Eu já te acompanho um tempo, mas isso hoje entrou na minha cabeça de uma forma que não muda mais. Mas eu falo isso pra você tem bastante tempo. Fala. Então, muito obrigado pela sua participação. Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer para a Lari? Igor. Boa pergunta. Essa pergunta é muito boa e assim, eu passei muito por bom. isso ontem. A gente sabe, né, quando a gente foca numa empresa humanizada, eu acho essa palavra até um pouco boba, porque se nós somos humanos, não é como ser humano, mas tudo bem. Quando a gente foca numa empresa humanizada, a gente entende que seres humanos têm altos e baixos, acontece. Todo mundo tem aqui, não tem pra onde fugir. Uma pessoa acordou com mal-estar, outra pessoa brigou com o esposo, o filho está, sei lá, com recuperação na escola. Isso vai acontecer. Cada um tem um problema pessoal na vida. E em vários momentos, a gente não consegue fazer com que isso não passe o nosso trabalho. Nem sempre a gente vai conseguir resolver esse mal-estar e falar assim, não, eu tenho que trabalhar. Às vezes você não vai conseguir. De verdade, você vai falar assim, vou tentar. Não, vou tentar e não vai fluir. Só que algumas tarefas precisam ser feitas. O que você faz quando isso acontecer? Ao invés de você deixar a tua mente barulhar, fazendo você pensar em várias coisas que precisam ser feitas e você procrastinar porque você não está conseguindo sair do lugar, você para e fala assim, tá, o que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer só a primeira tarefa. A primeira tarefa, se hoje eu preciso editar um vídeo, eu só vou editar esse vídeo. Meu compromisso é editar esse vídeo porque ele é a minha prioridade. O efeito de satisfação é grande e você vai conseguir fazer as outras. De verdade. Não vai fluir tudo, mas vai ser mais fácil. Uma vai puxando a outra, quando você vê, você já foi produtivo pra caramba. Isso é verdade. Exatamente. E a questão da procrastinação também tem muito a ver isso, né? Quando você já está procrastinador, você fala assim, pô, tá cansado, tá numa vibe não muito boa. Quando você faz uma tarefa e aquilo foi importante pra você, quando você vê, você já foi produtivo o dia inteiro. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal?
eu acho que é o primordial. Muitas empresas começam a fazer reunião de feedback, mas abandonam e encontrar uma pessoa para solucionar o problema. Porque muitas vezes, segunda coisa, muitas vezes a gente encontra a questão, o problema, mas a gente não tenta solucionar ela. O colaborador não vai solucionar. Precisa arrumar uma outra pessoa para poder solucionar. Delegar, através de feedback, perceber que uma pessoa ou um colaborador está sobrecarregado, porque isso acontece o tempo inteiro, e, obviamente, o trabalho cai. A pessoa não consegue continuar. E organização é primordial. Se ele não sabe como funciona a empresa, muitas vezes o líder não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe ele não precisa saber de tudo, até porque ele é o líder. Mas ele precisa saber dos principais acontecimentos da empresa naquela semana, qual reunião foi feita, para não chegar, igual aconteceu agora nesse tempo que eu dei, de uma líder virar e falar assim, ué, mas vocês reunir 7 pessoas e perguntar, mas ninguém sabia que hoje era o dia do Rock in Rio? Mas você também não sabia? Você também não sabia? Nem os seus funcionários e nem você, como líder, sabia do festival desse? Quem trabalha com evento? Então, assim, feedback, delegar, ver o que precisa delegar, para quem vai delegar ali, organizar melhor a equipe, é importante, e organizar, saber o que está acontecendo, planejamento. Tem que ser a cultura do líder e da empresa gerenciar o planejamento. Se você, como líder, não tem o planejamento, tua equipe não vai ter processo. Mais importante, tem que criar processo. Quem trabalhar com você, quem for trabalhar com você, tem que saber a cultura da tua empresa. Quais são os hábitos que ela tem, quais são os processos que você criou, e ele só vai seguir. Básico. E pegando um gancho aqui do que a Larissa falou, a questão da manualização também, isso é importante. Quando a gente fala de franchise, a gente fala que a manualização ela é muito importante para que a franquia ela atenda todas as necessidades do cliente. Então você tem a manualização desde quando você acende a luz da tua franquia até quando você apaga a luz da tua franquia ou liga o alarme. Então todo aquele processo ele tem que ser manualizado. Eu colocaria isso como um quarto item. Se a empresa não tem manual de operação, manual ali de execução, precisa ter. Ainda mais quando a gente fala de franquia, que a gente tem uma multiplicação em rede, onde a gente tem um gestor que tem uma franquia e precisa toda uma rede se comunicar, toda uma rede falar sobre a mesma coisa, fazer a mesma coisa, para manter a qualidade e ter o sucesso da rede. A gente nunca peca pelo excesso, né? Não. Quanto mais informação você der, melhor. Deixa tudo organizado. Até brinco com isso na internet, né? No Hábitos mesmo, no perfil, a gente tem salvo todas as possíveis perguntas. Tudo. Toda pergunta tem. Qualquer possível erro já está ali. Qualquer dúvida. Ah, mas eu não sabia. Não, você sabia. Não tem como você não saber. Você recebeu um vídeo, um kit, tudo, sabe? Então, até na empresa, né? É isso, uma analisação. Isso é importante. Inclusive, você também tem um clube, né? Que você gostaria de falar com o pessoal que quer acessar o seu clube, como é que faz, como é que funciona. Né? Aqui o universo é outro. Franquia e tem o digital. O Hábitos tem vários produtos digitais, assim, a gente trabalha no universo digital mesmo. E-book, eu tenho um livro que vocês encontram em qualquer livraria. E tem um clube de assinatura, que é um produto beta. No Brasil, a assinatura é uma coisa que está começando quando a gente fala de digital. As pessoas assinam e recebem conteúdos de planejamento e aulas, encontros, tudo do livro, tudo isso. Valor super ok. Então já aproveitem lá, fala suas redes sociais de novo, @hábitosquemudam, é o do seu perfil da empresa, e o seu pessoal também. Perfil do Hábitos que mudam, @hábitos que mudam. Esse é muito bom, né? Eu adoro que muito bom. Funciona. E o meu é LaiRô_. Muito bom, muito obrigado. Alguém mais aqui? Tem alguma pergunta para a Larissa? Então tá bom. Fiquem aqui, que daqui a pouco, daqui uns 10 minutos, nós temos a nossa próxima palestra. A nossa convidada que já chegou. Queria agradecer muito a sua participação aqui. Espero que a gente vai ter outras vezes, com certeza. E muito sucesso nos seus negócios aí. Quem estiver interessado também nos serviços aí da Lari, é só procurar ela nas redes sociais. Porque ela sim também ajuda as pessoas, mas também ajuda muitas empresas a se reerguerem e arrumar uma vida de sucesso. Gente, obrigada. Empresa eu ajudo fazendo publicidade. Mentira. Mas obrigada por vocês me ouvirem. Qualquer dúvida, quer bater um papo, manda lá no direct que eu respondo todo mundo. Tem 400 mil, mas eu tô lá. Isso é importante. É a questão de estar próximo da empresa. Muito obrigado. Obrigada, amigo.